Olá, povo, beleza? Fernando Vira, mais um dia aqui no canal, mais um dia para falar de Umbanda, e hoje nós vamos fazer a fala, né? Então, sobre Oxóssi. Estou gravando hoje dia 19 de 1, amanhã, né? Dia 20 comemora-se então Oxóssi. Então vamos entender quem é Oxóssi, né? Oxóssi é um orixá. Então, se ele é um orixá, ele está dentro da cultura Nagô e Yorubá africana. Vamos lembrar que a África é um continente, dentro desse continente uma nação, o Yorubá, que cultua orixá. Então ele tem Oxóssi Odé, é um dos Odés. Então Odé é o caçador, Oxóssi é um dos caçadores. E aí nós vamos encontrar muitas lendas em solo brasileiro, Eu não conheço a África, eu nunca fui para a África e escutei uma história na África sobre Oxóssi, tá? Então a gente tem as histórias que nós temos por aqui. Então vamos lá, não quero contar histórias porque isso vocês vão encontrar em qualquer lugar. Com a chegada do preto iorubano, em solo brasileiro, o orixá desembarca no Brasil e aí começa a cultura do orixá. Exatamente igual? Não dá para ser exatamente igual, porque nós não temos aqui, eles não tinham aqui tudo o que encontravam na África para cultuar. E depois que os primeiros foram morrendo, a história, o oral continua. Então, no oral alguém pode se perder. Então, o candomblé começa, os candomblés começam e a cultura de Oxóssi começa adaptada, Então, vamos lá, tem o orixá puro, vamos dizer assim, na cultura pura na África, ele chega no Brasil adaptado para cultuar. Chega ali 1908 para frente, começam as umbandas. Então, nessa umbanda branca, vamos dizer assim, o santo começa a ser muito utilizado, São Sebastião sincretizado com Oxóssi. Então, em muitos lugares é como se fosse São Sebastião que cuida dos caboclos, na linha dos caboclos. Então, o sincretismo, o santo começa a pesar. Então nós temos aí mais uma diferença, O orixá africano, o orixá em solo brasileiro e o orixá dentro da Umbanda. E aí cada Umbanda começa a ter a sua adaptação para aquele ritual. Então Oxóssi sofre mutações no popular, sim. Se a gente for entender época, geração, as adaptações vão acontecendo, mas depois nós vamos chegar um pouco mais aí agora, agora 95 talvez, aí se eu não estiver enganado, Pai Rubens Soraceni traz a ideia de Oxóssi como uma energia, a linha do conhecimento aí, aquele orixá africano que se vestia na África, depois ele chega no Brasil, ele também se veste e as comidas não são exatamente aquilo e a cultura não é exatamente aquilo. Depois isso no candomblé, quando o Oxóssi entra na Umbanda, aí é como se parasse, porque o sincretismo começa a fazer muita manipulação, vamos dizer assim, e aí as cabeças começam a fazer adaptações. Então começa a se limpar muito, essa coisa do povo preto mesmo. E aí chega a ideia do Pai Rubens, a cultura da Umbanda Sagrada como energia Oxóssi, energia do conhecimento. Ele não é esse orixá que andou na terra, Ele é a força, ele é uma divindade, ele é uma partícula de Deus. É o orixá do reino vegetal. Então nós vamos chegar a vários Oxóssis.
Então, e amanhã, o que eu cultuo então com esse monte de informação? Você cultua aquilo que você já está acostumado. Se você faz comida e entrega, né, para Oxóssi, faz. Se você acende uma vela verde, branca, preta, amarela, vermelha, acende. Faz isso daí também. Porque até dentro do sincretismo, por exemplo, São Jorge não no Nordeste, né? São Jorge é Oxóssi. E Oxóssi e São Sebastião é Ogum. Eles vão não se perder, mas como os dois são soldados ali, cada um entende de uma forma. Então, o que eu não gostaria é que você não cultuasse, porque tem esse monte de informação. Mas quando você não tinha esse monte de informação, você acreditava no quê? Você acreditava nesse Oxóssi. Então é nesse Oxóssi que você vai se conectar no dia 20 para fazer os seus agradecimentos. Então, se Oxóssi é um orixá, se Oxóssi é a mata, se Oxóssi é o conhecimento, se Oxóssi é o caçador, é esse Oxóssi que você vai buscar para se conectar e fazer, né, os seus rituais na data do dia 20. Beleza? Para que serve o conhecimento? O conhecimento serve para você entender exatamente aquilo, a história, né, do negócio, e ver aonde você vai colocar a sua âncora. Então você coloca a sua âncora onde você quiser, porque a âncora é fé. A história é contada. Você acreditar na história, nem sempre você tem fé naquela história. Você acreditar naquela história, porque assim, você tem a crença em Oxóssi. Depois você vai conhecer a fé, a história de Oxóssi. Então, a história do orixá pode ser diferente daquilo que você acredita. Então, até você colocar a sua fé junto naquela história, existe uma lacuna, né, que você pode se perder um pouquinho. Então começa com doses homeopáticas e começa sempre fazendo aquilo que você sempre fez. Cultua aquilo que você cultua e vai inserindo porcentagens daquilo para você voltar. Diferente da pessoa que não conhece nada, nunca conheceu nada, estuda o Oxóssi e assim vai se conectar com ela. Maravilha? Isso foi uma buzina aqui porque eu estou gravando nesse ambiente. Maravilha, desde já meu muito obrigado. Deixe o seu like, deixe o joinha, compartilhe o vídeo do tio e vamos para a próxima. Muito obrigado, seja feliz, afinal você respira. Até!